Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana dando continuidade aos nossos estudos semanais, conhecendo a filosofia espírita através do livro dos Espíritos. Dando continuidade aqui na parte segunda dos Espíritos, do mundo espírita ou mundo dos Espíritos, nós estamos aqui no capítulo 2, tratando da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual, ou seja, o que acontece após a nossa morte, tá? E desse ponto aqui nós vamos trabalhar 3 itens, a alma após a morte, sua individualidade, depois separação da alma e do corpo, é um ponto também, e depois a perturbação espiritual. São 3 pontos a serem abordados. Começando nesta questão, que é a número 149, Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi a seguinte: o que sucede à alma no instante da morte? Os espíritos respondem o seguinte: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, onde se apartará momentaneamente. Essa foi a resposta dos espíritos para Kardec. Sendo bem assim objetiva, nós vamos aprofundar aqui através do comentário do espírito Miramês, para a gente poder entender um pouquinho mais dessa resposta. Então, o espírito Miramês faz um comentário, o espírito depois da morte. Vamos ver o que ele diz aqui. A alma depois da morte volta ao plano espiritual de onde veio. É como se estivesse internada em uma universidade em contínuo aprendizado. E ao terminar o curso, voltasse ao campo de trabalho maior, a fim de se sentir mais livre no exercício das suas obrigações. A carne é uma bênção de Deus, que nos compete aproveitar como sendo experiências valiosas. Quem despreza essa oportunidade no mundo é tomado de arrependimento constrangedor e busca sua volta nas lides humanas com redobrados deveres para aliviar o fardo da vida. Em se comparando com a eternidade da alma, o corpo humano é uma prisão-escola, onde as faculdades estão abafadas, senão oprimidas, dependendo de esforço próprio para que se inicie a libertação, na luz do tempo e nas bênçãos de Deus. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é, para nós outros, encarnados e desencarnados, um código que favorece a iluminação dos nossos sentimentos. Mas, para tanto, devemos procurar essa melhoria. A nossa parte, temos de fazê-la, e, para exemplo, podemos observar a vida de Jesus na subida do Calvário, vencendo todos os obstáculos e vivenciando tudo o que falou aos homens. Devemos estudar a questão das vidas sucessivas, que é uma lei em todos os mundos, um processo de elevação dos espíritos. Tudo existe para o nosso bem, esperando que busquemos conhecimentos no avanço da nossa libertação. Então vejam, fazendo aqui um breve resumo para a gente poder explorar um pouquinho mais esse tema. Quando há a morte física, ou seja, quando a força orgânica ela cessa no nosso corpo, então ocorre o desligamento do espírito junto ao corpo físico. Neste momento, quando nós adentramos o outro plano, carregamos conosco a nossa individualidade. O que eu quero dizer é que, se nós, na nossa vida terrena, tivemos vícios, tivemos problemas de questões psicológicas, nossos medos e tantas outras dificuldades que atravessamos e não conseguimos resolvê-las, aqui no plano terreno, obviamente, que como nós conservamos a nossa individualidade, levaremos conosco essa individualidade. E com isso, teremos outras oportunidades, seja aqui no planeta Terra ou em outros planos, a depender da nossa evolução e também das nossas provações, teremos a oportunidade de voltar e dar sequência. Então, o planeta Terra para nós é o planeta que nos serve de escola, seja o planeta Terra ou qualquer outro planeta, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Então, o que nós temos que pensar é que cessa a vida física, porque a força orgânica ela é cessada, ou seja, não existe mais a vida no corpo, por questões da própria deficiência do corpo físico, mas o espírito continua e carrega consigo as suas questões psicológicas, suas individualidades, suas crenças, que, na medida das nossas necessidades e de acordo com o planejamento também da ordem divina, voltaremos aqui ou qualquer outro plano para dar continuidade no nosso aprimoramento, que é o nosso conhecimento nas questões intelectuais e principalmente nas questões morais. O quanto avançamos
na questão do amor principalmente, né? O quanto somos generosos, caridosos, né? Ou seja, dispostos a fazer algo que não seja só para nós mesmos, né? Que é a questão da visão do coletivismo, uma vida voltada não só para si, mas pensando mais nas questões humanitárias, nas questões das vidas, ou seja, temos ali um pensamento que não foca só no nosso ter, nas nossas conquistas, mas que olha também o todo, aqueles que estão à nossa volta, como que a gente pode estar interagindo, como que a gente pode estar ajudando, né? Então, o ponto importante é que ninguém se torna um sábio depois que cessa o corpo físico, né? Ou seja, não é porque aquela pessoa, né, desencarnou, não está mais viva entre nós, ela vai para algum lugar e lá ela vai ser eternamente sábia. Não, porque nós, né, que entendemos que a doutrina espírita nos dá essa convicção, porque através das comunicações, dos relatos que observamos, né, sabemos que os espíritos continuam com seus tormentos, né, continuam ainda a buscar luz para se libertar, né, das suas prisões psicológicas, seus medos, né, porque nós somos seres individuais. Deus nos criou todos simples e ignorantes. Carregamos consigo a nossa individualidade. A cada um é dado conforme as suas obras. Não é verdade? Então, assim, para você conquistar uma condição de um espírito mais elevado, obviamente você vai ter que se esforçar, você vai passar por provações e vai conquistar nessa condição. Por quê? Porque você vivenciou, você passou por aquilo, foi provado naquilo, e aí você realmente conquista esse momento, né? Então, eu acho que a principal aqui mensagem é que o espírito, ele é um ser imortal. Ele continua a sua trajetória, seja no mundo físico aqui, quando está encarnado, nós chamamos de alma, seja no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, que ele continua a se desenvolver, ele continua a aprender. E na medida que a espiritualidade superior entende que nós necessitamos para voltar neste plano ou qualquer outro plano, se prepara uma nova, né, existência através do processo reencarnatório para que você tenha ali a condição de buscar aquilo que nos falta, seja no conhecimento, né, seja no conhecimento ligado à intelectualidade, seja no campo da moralidade, porque às vezes nós estamos bem adiantados no campo da moralidade e precisamos também evoluir no campo da intelectualidade, ou vice-versa, temos ali um conhecimento intelectual grande, mas no campo da moralidade somos espíritos ainda muito inferiores, ou seja, pensamos muito de uma forma muito egoísta, então precisamos trabalhar, né, o bem que praticamos para o nosso próximo, né? Então acho que isso é um ponto importantíssimo a ser considerado aqui. Nós carregamos a nossa individualidade e voltaremos neste plano ou em qualquer outro plano quantas vezes forem necessárias, de acordo com a nossa necessidade evolutiva, seja no campo da moralidade, seja no campo da intelectualidade. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.